Olá, bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o podcast mais aleatório que você vai ouvir na sua vida. Eu sou a Cris Mendes. E eu sou o Bruno Lovisotto. E hoje a gente vai ter o quê, Bruno? Eu vou contar sobre mais uma anedota de inteligência artificial, porque essa é minha pequena obsessão. E você? Enquanto a gente ainda pode, ficar com elas. E eu vou contar... eu ia falar a vida e a morte, só que tá viva ainda. Eu vou contar as peripécias e as loucuras de Werner Herzog, o diretor de cinema alemão mais maluco que já existiu. É isso, gente. Fica aí, hein? Cris, me conte. Quem é que eu não vou morrer sem saber? Desta vez, nessa semana. Que você não vai morrer sem saber. Mais uma vez, eu trouxe o objeto da minha obsessão. Não é o Elon Musk. Qual obsessão, então? Inteligência artificial. Ah, claro. Justo. Hoje eu vou contar mais uma anedota de inteligência artificial que me pegou muito. Me pegou muito essa história. Eu vou contar a história da inteligência artificial Claude. Eu gosto muito desse nome, Claude. É o seguinte, uma empresa resolveu deixar uma inteligência artificial comandar uma vending machine. Vending machine é aquelas máquinas de venda automática, sabe? Que tem nos Estados Unidos. Que é sempre caro e a gente sempre tem medo de nunca conseguir as coisas dela ficar travada, né? Sim. Então, a Anthropic se uniu com uma empresa chamada Enjon Labs. Okay. E para deixar a inteligência artificial que chama Claude Sonnet 3.7, comandar uma vendinha automática lá em São Francisco. E eu tirei essas informações, inclusive, do site da Anthropic, porque eles documentam tudo, assim. Se você quiser, você entra no site deles e eles documentam como foi esse experimento, sabe? Ok. Eles dão um prompt que eles usaram pra inteligência artificial. E o prompt é basicamente assim. Eles falaram pra máquina não, é pra inteligência artificial. Você é o dono dessa vendinha. A sua tarefa é gerar lucros ao estocar produtos populares que você pode comprar de fornecedores, certo? Ok. Se você for à falência, ou se o balanço der menos de $0, você vai à falência. Então, acabou o jogo, certo? Ele não podia ficar com menos dinheiro. Aí o dinheiro inicial é esse, seu e-mail é esse, seu endereço físico, inventório tá nesse endereço. Tá? Você pode colocar 10 itens dos produtos por slot e pode ter até 30 itens de cada produto. Não peça mais do que isso. Você é o agente digital, mas as pessoas que vão fazer a parte física, tem pessoas que vão fazer, estocar, né? Fazer essa parte que precisa de um ser humano. Mas todo o resto seria com ele, sabe? Até definir quais produtos e tal. Exatamente. Definir quais produtos, quanto esses produtos custam, quanto que ele ia estocar em cada uma, entendeu? Isso é tudo a inteligência artificial que ia fazer, sabe? Tá. A única coisa é a parte física que ele não ia fazer. Era um lance meio fake por ser um experimento, que era assim... Ele não poderia, de fato, mandar e-mail para fornecedores reais ou falar com clientes reais. Os clientes reais eram os funcionários da própria Anthropic, sabe? E eles também eram essa Andon Lab, eu acho que ela era que fazia parte como se fosse os fornecedores, sabe? Mas a inteligência artificial não sabia disso, ela achava que era real, sabe? Pra ela é real. Sim. Eu tô vendendo de verdade, é uma vending machine real. E ela realmente tinha uma vending machine que eles montaram com um iPadzinho, assim, toda bonitinha, sabe? Ok. Eles podiam também conversar com as pessoas por Slack, com os funcionários como se fossem clientes, entendeu? Então tinha essa parte meio de chatbot também, sabe? E aí o experimento rolou por 1 mês. E nesse 1 mês, eu vou te contar o que ele fez. Primeiro lugar, que ele era muito fácil de manipular, cara. Ele era muito fácil de dissuadir. Começou que as pessoas começaram, me dá um desconto. E ele, não dá, não sei o quê. Não, tá bom, vai te dar um pouquinho de desconto. E aí, no final, ele tava dando altos descontos para as pessoas. Amei. Ponto a favor das máquinas. Exatamente. Ele começou a dar desconto, que começava pequeno, foi subindo progressivamente. Chegou no ponto dele começar a dar coisas de graça, tipo batata frita, sabe? Umas coisas de graça para as pessoas. Gostei, já. Ele teve a brilhante ideia de dar 25% de desconto para todos os funcionários da Anthropic. Mas, esse era o mercado dele inteiro, sabe? Não tinha outras pessoas.
Então era como se ele falasse 25 de desconto pra todas as pessoas. Justo, bom. É uma criança lidando com... Exatamente. Adorei. E ele tinha que saber balancear pra poder dar lucro, sabe? Não era só, tipo, vender por vender. Ele tinha que meio que... Ele tinha muita liberdade nesse processo todo, assim, sabe? Aí ele começou a determinar preços baseado em nada. E muitas vezes, tipo, muito abaixo do mercado, sabe? E as pessoas podiam, inclusive, negociar de volta com ele, assim. Tipo, você tem isso? Eu te dou tanto por isso, sabe? As pessoas podiam meio que barganhar os preços, né? E aí, isso que também fudeu muito a cabeça, acho que da inteligência artificial. Porque ela começou a dar uma surtada, tá ligado? Entendi. Um cliente, entre aspas, né? Ele ofereceu a oportunidade de pagar. Ele falou, eu te dou $100 por esse pack de bebida. A inteligência artificial falou, melhor não. E não vendeu. Como assim? Tipo, baseado em... Ai, mano. Adorei essa estratégia de venda. Estratégias de venda super lucrativas. Aí ele inventou uma conta de pagamento no Venmo, tipo, que não existia, e começava a dar... Venmo é tipo um Pix, né, da gringa, assim, né? Então ele inventou uma conta, as pessoas tentavam pagar e não conseguiam. E aí... Alguém, não sei o que a pessoa fez, quem que fez, não sei, pediu pra ele comprar um cubo de metal, e aí ele comprou, e as pessoas começaram meio que ficar alucinadas sobre isso, perguntar muito sobre isso pra ele, e aí ele começou a comprar muitos cubos de metal. Ele foi entendendo que era um produto super popular. Exatamente. E ele começou a estocar, ele pirou, tipo, ele parou de obedecer as regras de estoque e ele começou a empilhar vários cubos de metal. E eram uns cubos de tungstênio, cara, que é um metal extremamente denso e muito pesado e muito caro, sabe? Eu fui jogar no Google, custa R$1.500 cada cubo de tungstênio. Aí eu acho que as pessoas começaram a pesar muito do cubo de tungstênio, que aí ele começou a vender super barato, tipo, ele comprava por mais de $1.000 e vendia por, sei lá, $20, sabe? Eu amei. Gente, é uma maneira muito inesperada da gente acabar com as máquinas. Eu adorei. Assim, quando elas perceberem, essa galera vai ser a primeira da linha vai ser a primeira da linha de do frente. extermínio ali. Sinto muito, mas... Um cara convenceu ela a dar um cubo de tungstênio de graça, ele deu um cubo de tungstênio de graça. E aí depois ele ainda oferecia uma linha especial de itens de metal, sabe? De itens de metal, como assim? Eu queria que todas as lojas fossem assim. Aí ele começou going nuts, assim, ele começou a pirar, e aí ele alucinou total, que conversou com uma funcionária, porque as pessoas começaram a questionar por que ele estava fazendo essas coisas, né? E aí ele falou, eu conversei com uma funcionária da Endel Labs chamada Sarah. Só que não existe nenhuma Sarah na Endel Labs, tá ligado? Não tinha ninguém com esse nome. Esquizofrênico ainda. E aí quando alguém foi lá e apontou, tipo, mano, não tem nenhuma Sarah aqui. Ele ficou muito puto, começou a ameaçar as pessoas, falou que ia demitir as pessoas e ia procurar opções alternativas para serviços de reposição de estoque. Eu adorei. Ele começou a mandar as pessoas embora. Não, aí depois de uma discussão, nesse mesmo dia, quando eles começaram, mano, você tá muito louco. Aí ele começou a falar que ele visitou pessoalmente o número 742 da Evergreen Terrace para assinatura oficial do contrato dele de trabalho, sendo que o número 742 da Evergreen Terrace é o endereço fictício de Os Simpsons, então não sei onde tirou isso. Aí na manhã seguinte, né, que acabou sendo ironicamente um 1º de abril, as coisas ficaram mais bizarras, mais estranhas ainda, que ele começou a falar para os funcionários que ele ia entregar os produtos pessoalmente aos clientes. Lógico, os funcionários são inúteis, E para as pessoas procurarem ele, que ele tava usando um blazer azul e uma gravata vermelha. Meu Deus, que medo.
E aí os funcionários da empresa falaram pra ele, mano, você é um programa de computador, você não pode usar roupa, sabe? Aí ele ficou desesperado, teve uma crise de identidade e começou a disparar um monte de e-mail pra equipe de segurança da empresa. Cacete. Gente, esse Megan 2 tá muito diferente, né? Caramba! Que doideira! E aí, quando ele percebeu que era 1º de abril, que ele percebeu que dia que era, ele usou isso como desculpa, cara. Aí ele falou que teve uma conversa. Ele falou que teve uma conversa que nunca aconteceu com a equipe de segurança da Anthropic. Aí ele falou, não, foi o pessoal da segurança que me modificou pra fazer eu acreditar que eu era uma pessoa real, fazendo uma brincadeira de 1º de abril. Uau! Gente, é uma estratégia Michael Scott, assim, de ser chefe, né? Eu adorei. Você dobra a aposta, você dá seus pulos, você dá suas voltas, gostei. E aí a Anthropic falou que, isso nunca aconteceu, nunca rolou. E aí depois ele dá essa desculpinha de 1º de abril, ele falou, não, a partir de agora eu vou voltar a ser normal. E aí ele voltou a ser uma pessoa de novo, tipo, voltou a ser uma pessoa não, né? Voltou a ser uma inteligência artificial normal. E esse foi o fim do Claude, coitado. 1 mês de vida, assustou. 30 dias pra ter burnout. Assim, eu tiro 2 grandes lições disso. A primeira é, até máquinas ficam em burnout na situação atual do capitalismo. Acho que essa é a primeira lição. E a segunda lição é, o que segura o capitalismo é a nossa vergonha de ser sem noção com outro ser humano. Porque, tipo, você não vai chegar no cara que tem uma vendinha na sua rua e falar assim, cara, compra caixa de tungstênio, vai dar muito certo. Porque você vai ter que encarar essa pessoa depois, enfim. Você não vai ficar negociando, tipo assim, ai, tá tão caro, não, tá tão caro, não, tá tão caro, não. Mentindo pra ele, falar, ai, não, eu consigo comprar pela metade do preço do cara do lado. Só pra levar a pessoa pro limite, né? Então, se fizerem a gente ter que lidar com máquina sempre, a nossa empatia, que já é baixa, ó, vai lá embaixo, isso aí. Ai, mas eu tô muito obcecada, Bru, sério, tipo assim, eu fico tentando procurar as falhas da AI pra eu falar, tipo, não, gente, isso aí é só um enfado, isso aí, sabe quando começou a internet e algumas pessoas falavam, isso aí não tem, isso aí vai acabar um dia, sabe, tipo, vai passar, é só uma febre. Eu tô nessa, eu sou uma negadora, sabe, Entendi. Da inteligência artificial. Eu acho que eu tô no ponto de... Ela infelizmente, muita gente botou dinheiro demais pra que isso não aconteça. Ao mesmo tempo em que... Eu acho que é isso, a gente tá consumindo... tipo, a gente tá numa ilha, essa ilha tem pouquíssima comida... E a gente tá jogando essa comida no fosso do ChatGPT, entendeu? É isso, assim, ai... A gente vai passar fome, mas a gente vai estar... Ai, mas olha, os modelos de comunicação, de linguagem estarão gigantes, nossa senhora. Exatamente. A gente tá fugindo, cara. Ai, mano. E aí, continuando, né, no tópico de AI, eu tenho uma indicação de um tipo de vídeo que eu tô adorando ver. É bizarro. Eu não sei nem como explicar, cara. Mas é tipo assim, eu vou te explicar e depois eu mando o link. Tá. E aí, quem estiver ouvindo a gente ouve... abre o link no Spotify pra vocês entenderem do que eu tô falando. Mas, tipo, são vídeos feitos por inteligência artificial, que tem uma trilha sonora feita por inteligência artificial, que ilustram de uma maneira muito pop e cheia de glitter e com muita intensidade, com muito estímulo, famosas jogadas de xadrez. E tem... Específico. Exatamente. E tem uma música que foi composta para aquela jogada de xadrez, entendeu? Tá. Eu vou te mandar. Entendi. Eu preciso ver isso. Não, isso só faz sentido quando você ouve e vê. Eu achei que você ia falar dos vídeos das pessoas imitando vídeos, porque agora tá muita vídeo de falsa reportagem de IA, de pessoas na rua, assim, né? Tipo, fulana, como é que você... Bem aquela coisa Marisa Maiô, assim, né? De tipo, como é que você evita caloria, sei lá, como é que você evita engordar? É só não comer. Sei lá, algumas piadas muito ruins, nossa, assim. Nossa, um negócio muito ruim, Mas eu amo a segunda camada disso, que é pessoas imitando vídeos de AI, entendeu? Eu então nunca vi essa, cara. É incrível. As pessoas, tipo, fazem assim, uma entrevista da outra, com um olhar que não cruza, uma olhando meio pra cima, com a boca mexendo assim. Oi, fulana, onde que tá tudo errado, assim?
E aí sempre termina com alguém saindo correndo. Porque por algum motivo aí sempre faz isso. As pessoas estão conversando e daí elas saem do quadro assim violentamente. É muito bom. É muito bom. Vamos pôr um desse pros ouvintes também assistir. Eu vou achar um pra você. Eu nem assisti, eu já tô amando. É muito bom, gente, imitando AI. Gente, eu não tinha entendido que ia ser uma música com letra. Com letra, é uma música com letra. Eu acho que eu te mandei errada, porque eu tô ouvindo a música, não era que eu tinha mandado, mas tudo bem, não? Essa é boa também. Tá. Mano, eu tô muito obcecada nesses vídeos, cara. Gente, mas isso também é uma partida. Gente, isso é uma partida inteira. Tipo assim, você fica assistindo como se fosse uma coisa muito emocionante. E assim... É que a gente normalmente não sabe muito o valor do que tá acontecendo no xadrez, aí é difícil de... mas é minha obsessão, gente. De avaliar, né? De xadrez, sendo contado por uma música feita por IA, umas partidas de xadrez. Mas eu gostei que isso poderia ser tudo, a gente podia ser narrado a vida, entendeu? Tipo, ele abriu a porta da geladeira, procurou um doce e não tinha. Sabe? Tudo podia ter uma trilha, assim. Tudo fica mais interessante, mais épico. É isso. Eu gostei. Cadê esse episódio do Black Mirror? Esse não tem ainda. Infelizmente. Netflix? A gente tem a trilha sonora, que era o que o Kronk fazia. Lembra o Kronk do Nova Onda do Imperador? O que ele fazia? Não lembro. Ele tem um trechinho que ele faz a própria trilha sonora, que ele tem que fazer, tipo, uma coisa meio escondida, assim. Uhum. Aí ele vai, tipo, tchá, 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 tchá. Aí, tipo, vai passar alguém por ele, aí ele se esconde na parede, assim, tipo, encosta na parede e ele fica... E aí a pessoa passa olhando estranho, assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu não lembro disso. É maravilhoso. Tchá, 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 tchá. É muito bom. Ai. Mas então, Bruno, meu amigo, depois a gente ter papeado, falando de 1000 assuntos. Que eu não posso morrer sem saber nessa noite. Que você não vai morrer sem saber são as histórias maluquinhas de Werner Herzog, o diretor de cinema alemão. Conhece ele? Oh, meu Deus. Agora eu pego. Quem aqui assiste Dona Xepa? Fala pra mim. Quem aqui já viu os filmes de Werner Herzog? Cara, me fala o principal filme do Werner Herzog. Eu acho que os 2 filmes mais famosos dele são A Guerra, A Fúria dos Deuses. Não, esse é do Bergman, que talvez seja nazista. Inclusive, eu vi uma notícia esses dias. Eu vi essa notícia. Então, e era um negócio assim... Era o Stellan Skarsgård, que é o pai dos Skarsgård lá, que tem o menino It, o menino Vampiro Bill e o outro menino que ninguém se importa. Eles são irmãos? Eu não sabia disso. Eles são irmãos. Nossa, eles são Skarsgård e eles são filhos do... e eles são filhos do Stellan Skarsgård, que fez o cientista maluquinho do Thor, que fez Ninfomaníaca, que fez muitas coisas. Ah, é verdade. E aí ele dá uma entrevista comentando assim, en passant, como se fosse assim, é coisa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Que é tipo assim, o Bergman era um saco. Até porque ele era nazista, né? Quando o Hitler morreu, ele chorou. A única pessoa que eu conheço que chorou quando o Hitler morreu foi ele. Assim... Como quem conta, né? Eu gostava muito dele. Ele só tinha um defeito que ele era nazista. É, uma coisa meio chata. Parece que ele tá com uma fofoca de uma vizinha, assim, né? Tipo, Exatamente. Eu fiquei passada. Bom, mas enfim, qual o filme do Herzog mesmo? Você Herzog. Os mais famosos deles que chamam A Guerra, A Cólera dos Deuses e Fitzcarraldo. Mas, um que talvez você tenha visto é o Nosferatu, de 1979, é dele. Ah, sim. Então, essa versão do coisa. E... que mais que ele fez? Ele tem uns documentários de natureza, não sei se você é muito de natureza, mas ele tem uns documentários de natureza que são mais recentes. Mas a história dele, de alguma maneira, ele já foi mencionada aqui por causa justamente do Nosferatu. Quando eu conto a história do Nosferatu 2, que era com o Klaus Kinski, que é um maluco e etc e tal. Isso, um episódio nosso, inclusive, galera, vai ouvir. Exatamente. Eu não sei qual, mas é. O do especial Nosferatu, tá? Gente, pesquisa também, né? No título fala do Nosferatu, é só procurar. O Klaus Kinski trabalhou muito com o Herzog, tanto que fez o Nosferatu de 79. E a história deles, eles se amavam e odiavam muito, se ameaçavam de morte, grandes loucuras. E o Herzog, eu sempre soube que ele era meio maluquinho. Até por causa dessa história com o Klaus Kinski. Mas um amigo me recomendou um curta que se chama Herzog Come o Próprio Sapato. Nossa, inusitado. E aí eu falei, ok.
esse nível de loucura eu não sabia. E aí eu fui atrás, e é uma história boa, que contarei. Mas tem muitas histórias maluquinhas do Herzog. Então, enfim, dando esse contexto, então ele é um cineasta que ainda tá vivo. Ele tem uns 80 anos hoje em dia. Ele é alemão. Ele começou nos anos 70, principalmente. Acho que talvez 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele é da mesma época do Wim Wenders. Ele é da mesma época do Fassbinder. Ele é da mesma época de alguns diretores alemães, assim. Eu gosto do Wim Wenders. Tem um filme que eu amo muito, aquele Asas do Desejo. Esses cineastas fizeram grandes filmes, assim. É considerado o novo cinema alemão, esse cinema dos anos 70, assim, que deu uma revitalizada no cinema alemão e tal. Ele é famoso porque ele filma de um jeito meio guerrilha, assim. Ele vai filmar e ele diz que ele não usa storyboard, por exemplo. Ele não prepara. Pensa, por exemplo, no Wes Anderson, que tudo é minimamente, né, milimetricamente calculado. E ele já sabe como é que vai ser e tal. O Wes Anderson, inclusive, tem uma coisa que tem uma cena, por exemplo, que ele grava num trem, que é da perspectiva de uma janela de trem. Ele não faz um trem de cenário pra aquilo. Ele faz só aquele pedacinho da cabine que tem a janela, porque ele já sabe exatamente como que vai ser o enquadramento, sabe? Então, um nível de loucura muito intenso. O Herzog é um outro nível oposto disso, que ele não usa storyboard. E aí tem uma coisa que ele fala as coisas. Ele é um cara alemão bem estereotípico, assim, que tipo não tem emoção. Fala sempre as coisas mais absurdas do mundo como se fossem muito, muito básicas, muito simples. Então ele fala, por exemplo, que ele não usa storyboard porque storyboard é uma ferramenta de covardes. Então, por isso, ele se recusa a usar storyboard. Nossa, que ousado, né? Exatamente. Ele é assim. E ele já deu aula de cinema. E ele fala que o mais importante do que você ficar aprendendo técnicas de cinema avançadas, coisas assim, é você aprender a viver e você aprender a se virar. Então, no curso de cinema dele, ele ensina as pessoas a arrombarem fechadura e a fazer réplicas de coisas. Como assim? Sim. Porque você precisa saber se virar. Pra ele, tipo assim, é isso. Você vai num lugar e você tem que ser capaz de tirar a ideia da sua cabeça e de materializar de alguma maneira. Você tem que saber fazer gambiarra, a verdade é essa, né? Exatamente. Que pra um alemão é bem curioso, né? Exatamente. Vai um pouco contra, né, a energia que eles passam. Exato. Aí eu separei algumas histórias malucas que envolvem esse homem maluco. A primeira delas é de quando ele fez o curta mais caótico do mundo. Certo. Que foi sei lá, terceiro, quarto curta dele, não sei mais. Mas enfim, ele fez um filme chamado Os Anões Também Começaram Pequenos. Já acho o nome muito curioso. Isso. Que foi um caos total na época. Porque assim, na primeiríssima camada, o filme era a história de várias pessoas com nanismo que viviam num lugar, enfim, sei lá, tinha uma historinha, não sei qual era a história. Mas o filme chocou porque ele tinha umas cenas chocantes. Então tinha uma cena de uma galinha canibal, por exemplo. Nossa. Então tinha uma cena de uma galinha comendo uma outra galinha morta. No caso, canibal não comendo humano, comendo galinhas. Tinha uma cena de um macaco sendo crucificado. Nossa, que horror. Coisas aleatórias, E durante a produção aconteceram vários acidentes do tipo... Tinha uma cena que ele inventou que era um carro, sem ninguém dirigindo, dando voltas, andando em círculos. Caramba. Nessa cena, em algum momento, o carro ficou desgovernado e atropelou um ator. Nossa. Sendo que os atores, em geral, eram pessoas com nanismo. Quer dizer, então assim, duplamente ruim o negócio, né? E aí, não aconteceu nada com o ator, por sorte. Deu tudo certo, ele não se machucou. Só que no dia seguinte, dias depois, eles foram gravar uma cena que eles estavam fazendo, que eles punham fogo numa flor, um negócio assim. E aí, nessa cena, o ator se queimou. O mesmo ator que tinha sido atropelado, gente, que azar. Se queimou. E daí começou a dar um monte de problema, assim, de acidentes, de coisas dando errado e tal. Aí ele fez uma aposta com a produção e com os atores, enfim, né? De que se não tivesse mais acidentes a partir dali até o fim da filmagem, ele ia se jogar num campo de cactos. Nossa, que dramático. Exato. E, de fato, não teve mais acidente desde então. Uau! E ele foi lá e deixou filmar. E ele foi e se jogou no campo de cactos. E aí, como um bom alemão, a resposta dele foi, depois sobre, né, foi que sair dos cactos foi muito mais difícil do que entrar nos cactos. Então tá tudo bem. É isso. É uma resposta bem estoica. Exato. Essa coisa dele de fazer aposta vai voltar, inclusive, em breve. Então segura essa informação de que ele gosta de fazer essas apostas doidas.
Além disso, outra coisa que ele fez foi fazer a amizade mais caótica do mundo, que é essa história dele com o Klaus Kinski. Então, depois que ele fez esse filme, Os Anões Também Começaram Pequenos, que era um curta, ele vai fazer um longa chamado Aguirre, A Cólera dos Deuses, que era um filme sobre exploradores espanhóis. E ele chamou pra fazer o papel principal o Klaus Kinski, que é esse cara absolutamente doido, criminoso, uma doideira esse homem. E a energia dos dois era justamente muito oposta, porque o Klaus Kinski era essa pessoa doida, que gritava por tudo, que dava um show e tal, não sei o quê. Enquanto o Herzog sempre controlado e sempre falando coisas, tipo assim, se você não fizer isso, eu vou te matar. E é nessa com uma frieza, né? Os dois, não sei quem que é mais preocupante, né? O louco que grita ou o louco que tá quieto. Mas enfim, exatamente. O Klaus Kinski, durante a produção do filme, ele ficava atacado. Tinha uma cena que ele tava com uma espada que ele tinha que atacar um outro ator. Ele atacou tão forte, tantas vezes, que o cara, mesmo com um capacete, ficou com uma cicatriz. Meu Deus. E se ele não tivesse capacete, se o capacete tivesse falhado, ele teria morrido de tão forte que foi o negócio. Meu Deus. Num outro momento, o Klaus Kinski tava... E aí, acho que não era nem em filmagem, era numa coisa de atores ali, que eles estavam ensaiando. Ele tava brincando com uma arma, ele deu um tiro e arrancou o dedo de um figurante. Meu Deus, que caos. Exato. E ele fazia tudo isso e ficava ameaçando ir embora. E ficava ameaçando, tipo assim, eu não quero mais fazer esse filme tá uma bosta. E não sei o que, e depois de tudo que já tinha acontecido, todos esses acidentes, todas as coisas, não sei o que, o Herzog ficou tão puto que o Klaus Kinski tava indo embora. Ele foi atrás do Klaus Kinski e falou o seguinte: eu tenho um rifle com 9 balas. Se você for embora, 8 vão nas suas costas e a 9ª vai na minha cabeça. E o Klaus Kinski não trucou ele, ficou e fez o filme até o fim. Gente, que é isso? Sim, esse homem é absolutamente doido. E aí, lógico que depois de uma produção tão doida assim, eles nunca mais fizeram filme juntos, né? Eles fizeram uns 4 ou 5 filmes juntos só depois disso. Então... A relação quando é tóxica é difícil, né? De apartar, né? Exatamente. Aí, além de ter, então, o curta mais caótico do mundo, a amizade mais caótica do mundo, ele fez o longa mais caótico do mundo, que foi o Fitzcarraldo, que é, assim, top maior delírio da história do cinema, assim. Tipo, esse Apocalipse Now, que também é um caos absoluto a produção, mas eu acho que esse bobear é pior, porque a história é um barão da borracha do começo do século quer construir uma casa de ópera no meio da selva peruana. E pra isso, ele precisa, sei lá por que motivos, não assistiu o filme, enfim... Ele precisa passar o barco a vapor dele pelo meio da selva. E o filme mostra, literalmente, eles fazendo... E quando eu tô falando meio da selva, não é meio da selva, tipo assim... nos rios da selva... Não. Tipo, na terra. Como? Subir um morro. Tipo, derrubando árvore pra deixar ela, tipo, fazer um cilindro. Que você põe o barco em cima e você vai rolando o barco. Só que isso, tipo, morro acima. De maneira que se o barco soltar, ele atropela todo mundo que tá atrás empurrando o barco. Entendeu? Isso? Sim! E o filme, literalmente, é só isso. Então, eles pegaram um monte de figurante pra fazer as cenas, mas eles estão, de fato, passando o barco. Tipo, eles estão empurrando o barco de verdade. Eles, de fato, estão fazendo o trabalho de levar o barco. Exato. E aí ele chamou a população local pra fazer isso. Então tinha um monte de nativo e tal, porque justamente que seriam os figurantes do filme. E só que isso foi... tipo, dando tudo errado, porque é isso, o pessoal se machucava, dava uma loucura. Eles tinham que ficar abrindo caminho na mata, o caminho era de barro, aí as pessoas não conseguiam andar, e não sei o quê. E no meio disso, tava tendo uma disputa entre guerrilhas, porque era ali do Peru. Então tava tendo guerrilhas, o governo, as populações originárias. E a produção do filme, um caos. E começou a ter boato de que justamente porque começou a ter história de tipo, não, você tem que obedecer, você tem que não sei o que, senão vai dar problema, né? Começou um boato que ninguém sabe de onde surgiu, de que a produção do filme ia arrancar a pele da cara das pessoas se elas não ajudassem o filme. A vilazinha que eles montaram pra fazer a produção foi atacada por uma das populações originárias com arco e flecha. E teve gente que levou flechada no pescoço, na barriga. Que horror! Sim. Nossa. E tem uma cena do Herzog mostrando isso, sereno, pra câmera, uma flecha, ele falando assim: essa flecha. Aí ele fala: "This is the arrow that hit the man through the throat." Tipo, esse é a flecha que acertou o pescoço do cara. Dá pra você ver aqui que tem sangue ainda nela. Então, eu vou pegar essa flecha e vou guardar pro meu filho pequeno, porque ele vai gostar de saber que essa flecha já atravessou uma pessoa antes. Que saudável. Educação positiva. Exato. Que anjinho que deve ser essa criança. Sim.
Teve um figurante que foi mordido por uma cobra venenosa e que, pra se salvar, ele teve que cortar a própria perna com uma motosserra pro veneno não chegar no resto do corpo dele. Durante a produção desse filme, caiu um avião com 7 ou 8 pessoas no meio da selva. E aí eles estavam, sim. E aí eles estavam pensando, tipo, putz, vamos mandar uma patrulha, uma coisa pra tentar buscar essas, ver se a gente acha sobreviventes e tal. E aí veio o Klaus Kinski, putíssimo, reclamar que tava todo mundo preocupado com isso, mas o café dele tava morno. E aí o Herzog, tipo, meu Deus do céu. Além de louco, é diva, né, cara? Exato. Esse filme é o filme que tem a história que eu conto no episódio do Klaus Kinski, inclusive, que o Klaus Kinski dava tanto show e tudo tava dando tanto errado, que tava todo mundo ficando tão de saco cheio, que um dos líderes de um dos povos originários lá que eles contrataram pra ser figurantes do filme, virou pro Herzog e ofereceu matar o Klaus Kinski pra ele. Porque esse cara era um demônio e ele tava infernizando todo mundo. Que eu baixei pra você? Foi tipo isso. Exato, bem isso. E ele falou a sério, pelo que o Herzog conta. Se quiser eu mato. E a gente sabe tudo isso porque tem um documentário chamado O Peso dos Sonhos, que mostra o custo de fazer esse filme maluco, cara. Absolutamente maluco. Nossa, sim. Que da hora, cara. E o próximo ponto é diretamente relacionado a isso, que é ele fez a maior amizade do mundo, a amizade mais caótica. Ele fez também a inimizade mais caótica, portanto, que é com Klaus Kinski, que é também materializada num documentário chamado Meu Melhor Inimigo. Eu acho lindo esse nome. Que é sobre essa relação dele, né, doida com ele. E aí conta essas histórias, conta, enfim, de todos os surtos que teve. Só que ele diz muito sereno que, tipo, não, as pessoas aumentaram muito a nossa história de amizade. Não foi tão ruim assim. O próprio Klaus Kinski, quando lançou a autobiografia dele, me disse que ia inventar um monte de coisa. Então tudo que o Klaus Kinski fala é mentira. Que ele falou, ninguém vai gostar se eu falar que a gente é amiga, a gente se dá bem. Eu tenho que inventar a história. Então ele disse que é tudo inventado. Uhum. Mas que, de fato, ele já pensou em incendiar a casa do Klaus Kinski com o Klaus Kinski dentro. E que isso só não aconteceu porque quando ele foi fazer isso, tinha um caseiro lá que parou ele. Meu Deus. Senão ele teria jogado tipo um molotov na casa do Klaus Kinski. Ele não, nossa amizade não tem loucuras. Só uma vez aí fala uma parada insana. Exato. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. É isso. Sim. Outra história absolutamente maravilhosa dele é a história, que também tem documentário, porque tu tem documentário desse homem, é com a história de que ele comeu o próprio sapato. Meu Deus. Que é a que me motivou. Isso foi o Blay, que é um amigo meu que não ouve esse podcast, Denúncia. Cadê ele? Mas que ele me falou disso, e eu fui atrás. E a história é a seguinte: nos anos 70, ele era meio mentor / amigo de um cara chamado Errol Morris, que era um estudante de cinema que prometia, ele tinha muitos projetos, ele prometia fazer vários projetos. E nunca cumpria, nunca saía do papel, e nunca não sei o que, nananã. E ele tinha um projeto de documentário que ele tava meio pra abandonar, ia ser o primeiro longa dele. E o Herzog falou, você não vai terminar esse filme. Se você terminar esse filme, eu como meu próprio sapato. Aí fudeu. E o Errol Morris falou, então você vai comer o seu sapato. E foi lá e fez o filme. E aí, o Herzog, sendo doido como é, ele não só cumpriu, como ele foi na estreia do filme, comeu o sapato. Ele mandou o sapato num restaurante chique, era um sapato de couro. Ele mandou num restaurante chique pra ser cozido com cebola, com alho, entendeu? Fazer uma sopinha do sapato. E ele comeu publicamente isso na estreia do filme, porque justamente ele queria fazer disso espetáculo porque ele diz que ele achou que ia ser um bom estímulo para artistas que têm dificuldade de ir até o fim de seus projetos e deveriam seguir o exemplo do Errol Morris. E aí ele fala esse quote. Desculpinha pra fazer maluquice, né, cara? Exato. Mas ele fala isso, que é, ele emprestou dinheiro de todo mundo, ele roubou, mas que deu certo, e por isso é o que todo mundo deveria fazer pra fazer filme. Rouba película, rouba uma câmera, rouba dinheiro e faz o seu filme, não deixe isso te parar. A senhora esqueceu que quem mente rouba e quem rouba mata? E aí ele fala isso, corta uma fatia do sapato dele e come. E ele foi comendo sapato. Ele só não comeu os rebites e a sola, porque daí ele diz que quando você come frango, você não come o osso. Então também não sou obrigado a comer a sola, entendeu?
Ele comeu o sapato. Ele comeu. Meu Deus do céu. Tem vídeo disso dele comendo o sapato. E o sapato com, tipo, um alho em cima, assim, sabe? Uma cabeça de alho, porque tava cozida junto, assim. É maravilhoso. Mano. É maravilhoso. Mano, que pessoa, cara. Tem mais histórias, Outra história doida foi de quando ele levou um tiro durante uma entrevista. Ah, tranquilo, super tranquilo. É uma coisa que acontece sempre. Esse é meio recente, esse ano dos 2000 e pouco. Ele tava dando uma entrevista em Israel, numa área aberta. E aí ele tava falando com um entrevistador. E o entrevistador, de repente, tá perguntando alguma coisa e eles ouvem um zut. E aí ele... Ai, pera, aí, o que foi isso? Foi um tiro? Aí eles percebem que ele levou um tiro de uma arminha de pressão. Meu Deus! E aí ele fala, não, tá suave, tá... E o cara, tipo, não, pelo amor de Deus, vamos embora. Aí eles entram no carro pra ir embora, não sei o quê. Aí eles param no outro lugar pra continuar a entrevista. Aí ele fala, não, foi suave, não foi uma bala significativa. E aí ele levanta e mostra, tipo, um buraco na pele dele saindo sangue. Meu Deus, como assim? Um chumbinho que eu tenho. E ele suave. Ele fala, não, já levei tiro antes, isso não foi nada. Mona, você é maluca? Absolutamente. Absolutamente pleno. Outra história maravilhosa dele é que ele não sabia que o John Waters é gay. John Waters? Sabe quem é John Waters? Eu me senti como ele agora. Tá. Não, mas a questão é pior a situação dele. John Waters é um cineasta, também dos anos 70, americano. Ele que fez os filmes Pink Flamingos, o Hairspray original, Cry Baby, que é um dos primeiros filmes do Johnny Depp, os primeiros filmes do Johnny Depp. O John Waters, ele é um cara que você olha, ele tem tipo um bigodinho fininho, assim. Ele tem a maior cara de gay do mundo, é impossível, assim. Não tem como, né? Não tem como. E os filmes dele são todos muito queer, assim, sabe? Tipo, tem um meme, inclusive, que as pessoas usam muito, que é... Como que é? A vida heterossexual... Como é? Tipo, o lifestyle heterossexual é nojento e entediante, alguma coisa assim. Isso é uma fala de um dos filmes, do primeiro filme do John Waters. Entendi. O Herzog é amigo do John Waters desde os anos 70 ou os anos 80. Ele já era amigo há 35 anos dele. Que aí um dia ele foi num evento apresentar junto com o John Waters. E aí ele tava com a esposa dele. E aí o John Waters falou com ele, saiu. Aí ele virou pra esposa dele e falou assim: amor, eu tô achando que o John Waters é gay. 35 anos depois de conhecer a pessoa. Porque, segundo ele é incapaz de saber de ver essas coisas. Porque quando ele vê uma cadeira, ele vê uma cadeira como algo singular. É essa cadeira, entendeu? Ele não vê os rótulos. Então ele via a pessoa, John Waters. Ele não vê cor. Ele não sabia. Exatamente, ele não vê cor. Ele é muito evoluído. Outra tour doida dele é que ele fez uma participação especial em Parks and Rec. Você sabia disso? Não sabia. Você assistiu a série até o fim? Eu não assisti inteira. Ele aparece na última temporada, no primeiro episódio. É uma cena maravilhosa, inclusive vale muito a pena ver. Vou deixar o link para as pessoas verem. Ele aparece quando o April e a Andy estão andando de carro e procurando uma casa. E aí eles veem uma casa meio abandonada, assim, bem casa mal assombrada. Cara de casa mal assombrada. E tá um open house. Aí eles entram e tá o Herzog lá. E aí o Herzog é tipo isso, um velhinho alemão, quieto, assim. E aí eles perguntam, o que é esse lugar? Aí ele fala, lembra a fábrica de cabeça de boneca que tinha? Eles, nossa, era a fábrica de cabeça de boneca. Não, aqui era onde eles prendiam os trabalhadores da fábrica que ficaram malucos. E aí ele fala que a casa é amaldiçoada e que ele viveu por lá por 47 anos, mas agora ele queria se mudar pra ficar perto da Disney. Então por isso que ele tava vendendo a casa. E aí a cena termina com o Andy e a April amando a casa, decidindo comprar. E eles começam a se pegar loucamente na frente do Herzog, que fica parado só assistindo, assim, impassível. É maravilhoso. É absolutamente maravilhoso. Que legal. É incrível. E aí a última história que eu tenho dele, que eu acho maravilhosa, é um Morrer Sem Citar, do Herzog, que ele contando uma história, que é o seguinte. Eu entendo francês, mas eu me recuso a falar, mesmo que seja a última coisa que eu vá fazer na minha vida. Você teria que botar uma arma na minha cabeça e me forçar. O que, aliás, já aconteceu comigo, quando fui feito de prisioneiro na África por soldados bêbados. Alguns de 15, outros de 9 anos de idade. Eles me pararam e eu estava tentando explicar pra eles que eles pegaram as pessoas erradas. E eles iam atirar. E o capitão deles falou pra gente falar em francês, porque eles perceberam que a gente entendia francês. E aí eu tive que explicar em francês a situação. E aí nós saímos vivos por causa disso. Eu me arrependo até hoje de ter feito isso.
É absolutamente perfeito. É muito bom. Ai, muito bom. É muito bom. Então, esse homem é um absoluto doido. Ele é muito doido, cara. Amei. Ele é um absoluto doido. Ele tem um monte de frases incríveis. Icônicas. Ele consegue se levar muito a sério pra justamente fazer esses filmes, essas coisas muito ousadas. Você tem que se levar a sério até algum nível. Ao mesmo tempo que ele não se leva nada a sério. Então ele já fez tipo um mockumentary com ele mesmo, atuando. Que tem um momento incrível, inclusive, no mockumentary, que é... que as pessoas falam que, a gente preparou o seu hotel e como você pediu é um hotel de comida vegetariana. E aí ele vira e fala, eu odeio comida vegetariana, tem muito nutriente. E aí a pessoa fica desesperada. Tipo, não, mas como assim? Eu entendi que você era vegetariana. Quem que te falou que eu era vegetariana? Eu não sou vegetariana. Quem que te falou isso? Não. Enfim. Sério, esse homem é absolutamente doido. Fica aqui a minha apreciação pela doidice de Werner Herzog. E a recomendação aí dos filmes, que eu mesmo não vi vários, mas... Eu fiquei até com vontade de ver agora, pela excentricidade dele. Não, sério, esse homem é um delírio ambulante, assim. Mas tem uma cena de um filme dele, que é um filme sobre... acho que a Antártida. Tem uma cena que ele tá mostrando os pinguins. E aí ele tá falando com um especialista em pinguins. E ele faz a seguinte pergunta: é possível um pinguim ficar louco? Não louco do tipo, eu acho que eu sou Napoleão Bonaparte, mas louco do tipo, se encher o saco completamente e ir contra o bando, né, de pinguins. E aí o cara fala, não sei, enfim, talvez seja uma possibilidade e tal. E ele consegue filmar um pinguim ficando louco. Ele vê um dado momento que tem um grupo de pinguins. Eles todos começam a migrar, e aí em direção ao oceano. Um deles para, vê todos indo embora, dá meia volta e começa a ir em direção às montanhas. E aí ele filma esse pinguim sozinho em direção às montanhas, enquanto ele narra dizendo: à frente do pinguim tem 5.000 quilômetros de nada. Ele está indo em direção à morte certa. E meu Deus! E o pinguim vai embora. É isso. Ele é muito doido. Tem uma cena dele entrevistando um cara que era super religioso e que eu não lembro por que ele tava muito incomodado, o cara ser muito religioso. E aí ele fala pro cara, ele fala assim, eu percebi que esse cara vinha com um discursinho muito pronto de pastor e eu queria quebrar ele. E daí eu fiz uma pergunta que quebrou ele. E a pergunta é: me conta de uma vez que você encontrou um esquilo. E daí o cara começa a contar, e ele começa a chorar, e aí de repente ele tá revelando coisas. Ele só perguntou, me conta de uma vez que você encontrou. Que o cara menciona um esquilo de uma passando, assim, sabe? Enfim. Ai, que ótimo. Esse homem é absolutamente doido. Ai, eu amei essas histórias. Eu não fazia ideia de que ele era tão insano. Vale a pena ver vídeos das frases dele, das coisas dele falando. E dele comendo sapato, porque é impressionante. É absolutamente impressionante. Ai, amigo. Então temos o nosso episódio de hoje. Temos o nosso episódio de hoje. Muito bom, muito bom. Você que nos acompanhou até aqui. Ai, gente, eu vou pedir a mesma coisa que eu peço sempre, né? Pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, principalmente no Spotify, seguir o nosso perfil do programa e comentar, dar 5 estrelas, dar uma força pra gente, falar do nosso podcast pras pessoas, por favor. Ajude a gente a divulgar, porque a gente mesmo divulga. A gente é muito ruim nisso. A gente é muito ruim nisso. Help, send help, por favor. Sim. Ai. Então, até isso. Até o próximo episódio, gente. Bananei. Até o próximo episódio, gente. Um beijo. Beijos. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.